Queremos retomá-la. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na exposição da Tua palavra de tal forma que ela trate conosco como viva e eficaz que ela sempre é e sempre foi. Que ela venha cortar no nosso coração profundamente, a fim de expor os nossos desejos e intentos de tal modo que possamos enxergar, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser dedicado, tudo aquilo que precisa ser entregue à condução do Senhor por meio do Teu Espírito. E que a palavra do Senhor traga ao nosso coração não só entendimento, mas também, Senhor Deus, ânimo, fortalecimento para a nossa fé. São pedidos que nós fazemos por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Este texto levanta uma questão que, neste período de pandemia, se você não pensou, é algo que precisa pensar. Esse texto pergunta e levanta para nós como devemos nos comportar diante da morte. O que Deus espera de um homem cristão, de uma mulher cristã, na sua forma de entender e tratar com a morte? Todos nós sabemos que em algum momento no futuro, talvez breve, mas talvez mais distante, vai ser a nossa vez de morrer, de chegar ao fim da nossa caminhada aqui neste mundo, convivendo com os irmãos, convivendo com os nossos familiares. Antes de mais nada e preliminarmente, nós precisamos entender que a morte para nós cristãos não é o fim da linha, não é o ponto final, mas é o raiar de uma gloriosa eternidade, porque pelo que está escrito na Bíblia, e nós aprendemos o que Deus está preparando, o que Ele já preparou para nós do outro lado da morte, é muito melhor, é muito maior e é muito mais duradouro do que tudo que nós temos vivido aqui na terra e que nós gostamos e achamos bom. Aqui nesse texto, Paulo fala da morte, e ele fala também da ressurreição, usando figuras complexas e cheias de significado, tanto para a nossa fé quanto para a nossa esperança. Paulo trata desse assunto por meio de 7 verdades que precisamos conhecer e seguir quando nós pensamos em morrer e ressurgir na eternidade. Logo no versículo de número 1, Paulo diz que nós temos, no que diz respeito à morte e à ressurreição, uma certeza inequívoca. Nós temos uma casa eterna nos céus. Olha comigo aí
no texto que você acabou de ler, ele diz no versículo de número 1: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós temos uma certeza inconfundível de que Deus prometeu e Ele já nos garantiu uma morada eterna no céu. Paulo usa aqui a figura da moradia para referir-se ao nosso corpo, o corpo que agora você é e tem aí, na idade que você já chegou e que sofre enfermidades, envelhece, o cabelo embranquece, ou como no meu caso, quando fica branco, cai, e essas coisas desse tipo. A palavra do Senhor nos mostra aqui nesse texto que tenda e tabernáculo se referem ao seu corpo, a este corpo que você tem e que agora está sentado aqui no banco da nossa igreja. Este corpo antes da ressurreição. Paulo está dizendo nesse texto que o nosso corpo é como uma casa precária, porque ele diz que se essa casa terrestre se desfizer, nós temos outra casa eterna, durável nos céus. É uma casa precária, temporária, transitória, que se enfraquece, que adoece e eventualmente morre. Essa casa ela é contrastada com a casa celestial. Paulo aqui não está fazendo uma comparação, Paulo está fazendo um contraste. Na comparação, nós procuramos aquilo que é semelhante. No contraste, nós procuramos exatamente aquilo que é diferente. E é isso que ele está fazendo aqui, ele está mostrando o quanto a casa celestial, a vida após a morte, na ressurreição, é não só melhor, mas é muito mais durável e sem os defeitos que nós experimentamos no nosso corpo nesse mundo presente. O nosso corpo agora é frágil, mas o corpo da ressurreição, ele será glorioso. Uma tenda é uma habitação provisória, mas uma casa é uma habitação permanente. Embora muitos irmãos aqui gostem de pescar, e quando é possível, pega as suas tralhas de pescador e a sua barraca e vão para o Araguaia, Lago Serra da Mesa, ou outros lugares mais distantes e tão agradáveis quanto estes, tirando os mosquitos, leva a sua barraca, e lá fica uma semana, às vezes 15 dias, achando que está no melhor lugar da face da terra. Sua esposa que o diga. Mas eu duvido que você gostaria de morar nessa barraca a vida toda. A casa é muito melhor. A casa, ela traz muito mais segurança e ela mostra muito mais o conceito de permanência e durabilidade. Então Paulo está falando que a nossa tenda, ela é frágil, ela adoece, ela enfraquece, mas a casa que Deus prometeu, ela é permanente, ela dura para todo o sempre. Uma tenda é provisória, mas uma casa é definitiva. Quando nós morrermos, nós mudaremos do provisório para o permanente. Por isso ele diz, sabemos, e nós sabemos que temos uma casa prometida no céu. Nosso corpo, ele é corruptível, ele é mortal, ele é decadente, mas o corpo da ressurreição, ele será incorruptível, imortal e glorioso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53 e verso 54, Paulo mostra isso, que o que vem depois da morte é muito melhor, é definitivo e é agradável. Embora Paulo se refira ao nosso corpo na condição atual como frágil, decadente, Paulo não quer dizer com isso que o nosso corpo, a nossa carne, ela é má, ela é ruim, ela é deplorável, como os gregos ensinavam no passado e como tanta gente ainda tenta ensinar para nós ainda hoje. Paulo, ele não era um adepto da filosofia grega que dizia que o espírito era bom,
mas que a matéria, o corpo, é mau e que a origem de todo o pecado está no corpo. E que, se é possível, para algumas pessoas entendem assim, você ter um espírito limpo enquanto o seu corpo comete inúmeros pecados. A Bíblia não comunga e nem compartilha com esse tipo de ideia. Quando Filipenses capítulo 2, versículo 5 a verso 11, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo se humilhou, assumindo a forma de servo, até a morte de cruz. Em nenhum momento Paulo diz que faz parte da sua humilhação a encarnação. Foi assumir a posição de servo, que sofria, é que é a sua humilhação, não o tornar-se gente por meio da encarnação. Por isso, quando nós falamos da morte e da ressurreição, nós não estamos querendo dizer que Deus salvará a alma e deixará o corpo apodrecer. Não, quando nós falamos de salvação e de ressurreição, nós estamos falando que Deus redime, salva e perdoa tanto a alma quanto o corpo, porque Ele salva os dois. No dia da ressurreição, não será outro corpo que você terá, vai ser esse mesmo, porém glorificado, porém retirado dele toda e qualquer mancha e presença e natureza do pecado. Um erro que nós cometemos com muita frequência é em dia de luto, e de repente estamos fazendo um culto fúnebre, e o pastor chega com aquela cara piedosíssima que ele tem que demonstrar. Então ele diz: olha, não se preocupe com este corpo aqui. O fulano de tal, a irmã Beltrana de tal, não está aqui. Ela está no céu, aqui só está o corpo, a casca. É o pior erro doutrinário que a gente pode cometer na vida e na morte diante de um cristão e de uma mulher cristã. Não, o irmão está na presença de Deus, a irmã está na presença de Deus, mas o irmão, a irmã também está aqui, é o seu corpo, é ele, é ela que está aqui naquele momento em que nós estamos chorando. E é por isso que nos nossos manuais nós dizemos que o corpo humano deve ser tratado sempre com respeito em qualquer situação em que ele estiver, porque tanto o corpo quanto a alma espelham a imagem de Deus, o nosso Senhor. Nós não cremos que o corpo seja mau. Nós não cremos que o espírito é bom e que o corpo é mau, não. O seu corpo peca, o seu espírito também peca. O seu corpo e o seu espírito são ambos perdoados no dia em que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E Paulo está dizendo aqui nesse texto que isto é uma verdade que nós precisamos saber, porque nós já temos essa verdade conosco. É uma verdade, uma certeza inequívoca. Nós temos uma casa eterna nos céus e nós estaremos com o nosso Deus para sempre no dia da ressurreição. Segundo, Paulo fala no versículo 2 que nós experimentamos no tempo presente um gemido profundo. Enquanto vivemos aqui, gememos desejando o céu. Olha aí, versículo 2, ele diz: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está falando da ressurreição. Embora o corpo não seja mau enquanto matéria, ele traz em si as marcas da queda no pecado. E adoecer, enfraquecer, envelhecer, fazem parte do homem vivendo na queda no pecado. E isso será definitivamente resolvido no dia da ressurreição. Enquanto a ressurreição não chega, nós vivemos alegrias entremeadas com tristezas, vitórias entrelaçadas com derrotas, aprendizado que traz alegria com lutas, obstáculos e dificuldades
que nos causam medo, ansiedade e temor. Todavia, a palavra de Deus diz que esse gemido, ele expressa a nossa impotência, a nossa fraqueza, mas nós não estamos sozinhos nisso. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que também a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Os crentes gemem aguardando a redenção do corpo, Romanos 8, 23. E o próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós na presença do Pai, Romanos capítulo 8, versículo 26. Este tempo, ao contrário do que os sonhadores de plantão na televisão ensinam, jamais desista do seu sonho, você pode tudo aquilo que você quiser. Cuidado com esse tipo de ideia. Nós vivemos sim um tempo de dificuldade, de enfrentamentos, de adversidades, de tribulação, e se eu não consigo de forma realista entender e enxergar essas coisas, eu vou sofrer muito mais e vou causar muito mais sofrimento àqueles que convivem comigo. Este é um mundo de dores. A gloriosa transformação se dará pelo revestimento desse corpo de incorruptibilidade, um corpo glorificado. E o texto diz que este corpo ele será absorvido pelo corpo celestial. A palavra traduzida aqui por absorvido é a palavra que pode ser traduzida por devorar. Ele vai ceder espaço completamente àquilo que não carrega consigo as marcas do pecado. Na mesma medida que gememos pelas fraquezas do corpo presente, nós também devemos ansiar pelo revestimento do corpo da glória que Deus prometeu. Isso levanta uma questão muito séria no que diz respeito em como eu organizo a minha vida. A palavra de Deus nos ensina que por causa da promessa da eternidade, nós cristãos devemos organizar a nossa vida presente não como as pessoas que não conhecem Jesus organizam, mas nós devemos organizar o tempo presente em função e por causa do futuro. R.C. Sproul diz num dos seus livros, dos seus comentários, que se eu sei para onde vou e como será a minha vida no futuro, eu organizo melhor a minha vida do presente. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que estão querendo organizar a sua vida presente pelos valores do mundo, pensando em diplomas, pensando em carreira, pensando em acumular bens neste mundo. E não queremos dizer que isso tudo é ruim. O que nós queremos dizer é que se você é cristão, se você é cristã, você não vai organizar a sua vida simplesmente pensando nas coisas do presente, mas você vai organizar a sua vida presente pensando na promessa verdadeira e inequívoca do futuro, de que você não vai permanecer nesse estilo de vida, mas na eternidade que Deus está preparando para você. Por isso nós gememos. Terceiro, o texto também diz para nós, quando nós pensamos sobre a morte, que nós precisamos compreender que temos um penhor seguro, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Olha aí o verso 5 do texto que nós acabamos de ler. Ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, o que ele disse no versículo anterior, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. A linguagem do penhor do Espírito Santo não é estranha para nós. Todos os irmãos aqui conhecem bem Efésios capítulo 1, que diz que quando você creu no Senhor Jesus e entregou a sua vida nas suas mãos, você recebeu o penhor do Espírito Santo na sua vida. O que é o penhor? O penhor é uma primeira parcela de uma série de outras que virão. Quando você vê aquela geladeira maravilhosa de 2 portas que ocupa metade da sua cozinha e quer comprar e se prepara para isso e descobre que pelo cartão de crédito ou pelo boleto você consegue parcelar, você vai lá e dá a primeira parcela, a entrada, e fica aí 2, 3 anos pagando o resto. Mas a geladeira vem para dentro da sua casa. A
palavra de Deus diz que Deus fez a mesma coisa com a gente. Quando Ele nos prometeu a vida eterna e ainda não nos levou para lá, Ele nos deu uma garantia de que Ele não estava passando a perna em nós. E essa garantia foi a habitação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo veio morar em você, ele não veio passar as férias de julho, ele não veio passar a temporada do Araguaia, ele não veio fazer colônia de férias e nem EBF no seu coração. Ele veio morar na sua vida, ele veio de mala e cuia. De modo que o Espírito Santo é o segredo que explica tudo na vida cristã. Você quer entender a ceia que nós tomamos uma vez por mês? Você precisa entender o Espírito Santo. Calvino dizia que a questão não era o pão e o cálice em si. A grande questão é o Espírito habitando na igreja, e é Ele quem aplica todas as promessas relacionadas ao pão e o vinho à sua vida por meio da fé. De modo que se o Espírito Santo habita no seu coração, a ceia, o batismo, os sacramentos fazem sentido. Mas se ele não habita no seu coração, não passa de um ritual vazio, que às vezes eu nem gosto do gosto do pão e menos ainda do aroma do suco de uva que é servido para nós. É a fé e a habitação do Espírito Santo no nosso coração que dá valor e significado a essas coisas. E o Espírito Santo é uma promessa objetiva. O que quer dizer? Ela não vai falhar e ela não vai mudar. E ela é uma experiência subjetiva, que quer dizer, é algo que você experimenta pessoalmente, individualmente e muitas vezes particularmente no seu coração. Quando você pecar, lembre-se que o Espírito Santo habita em você. É Ele quem coloca aquele sentimento de que fez uma coisa errada no seu coração. É Ele quem tira aquela paz com as coisas equivocadas que você diz e faz dentro de casa. É Ele quem aperta o seu coração para que o seu comportamento seja modificado, não por qualquer um outro que você prefira, mas por aquele que é ensinado na própria palavra de Deus pelo Espírito Santo. Ele habita em você. Então, a habitação do Espírito Santo nos prepara para saber lidar com a morte quando ela chegar. Um dos grandes medos do nosso coração é como lidar com a morte quando ela estiver à nossa porta. Uma das experiências mais fortes que eu tive com a morte na minha vida foi quando eu recebi um telefonema e uma irmã me disse: olha, pastor, está aqui no Hospital Araújo Jorge um presbítero do interior, ele veio lá do interior, ele disse que conhece o Senhor, o pastor dele está a caminho, eu acho que ele não viverá mais do que meia hora, e será que o senhor poderia vir passar essa última meia hora com ele? E eu fui, e fiquei ao lado dele. Ele não conseguia respirar, ele tinha câncer no esôfago, que havia se alastrado por todas as suas vísceras, estava chegando a hora da sua morte. Então eu me assentei ao lado dele, fiquei orando por ele, não tinha como conversar, não tinha fôlego. E ela chega. E como enfrentá-la? Eu fico lendo, por exemplo, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 narra a morte de Estevão. E ele não morreu aquela morte que todos nós pedimos a Deus, 3 horas da manhã, dormindo em casa, simplesmente não acordo na manhã seguinte. Estevão morreu apedrejado, simplesmente porque amava e servia Jesus. E é difícil imaginar você receber 1, 2, 20, 40 pedradas, uma atrás da outra. Eu me lembro o dia que eu estava em cima do pé de goiaba, pegando uma goiaba lá em casa, e de repente começou a chover pedra, porque um vizinho nosso me viu lá e ele não gostava muito de mim, e ele começou a jogar todas as pedras que ele podia, e acertou algumas, e doeu bastante. Mas eram pedras pequenas, que deixou um galo ou outro.
Mas Estevão não, ele foi apedrejado e as pedras não paravam de chegar no seu corpo. Mas quando você lê o texto, você não vê Estevão praguejando, você não vê Estevão xingando, você não vê Estevão murmurando a respeito de nada. A Bíblia diz que quando a morte abriu aquela bocarra diante dele, ele nem ligou para ela, porque ele viu atrás e além das pedras o Senhor Jesus em pé, do lado do trono, aguardando ele chegar. Os pastores mais experientes do que nós sempre disseram que Deus nos prepara para a morte. E eles sempre diziam que quando alguém na igreja morre, um dia ou dois antes, ele dá uma melhorada primeiro. E a gente começa a prestar atenção nessas coisas. E geralmente acontece isso. Para que a pessoa possa se despedir. Isso não é para causar medo, nem ansiedade, mas é para que você deixe bem claro o seu testemunho. O meu sogro, ele vivia dizendo que tinha medo da morte. Ele era um fervoroso, um servo de Deus, um irmão que frequentava a igreja batista, era fiel, era dizimista, era tudo. Enquanto ele teve forças, ele foi à igreja. Mas ele dizia para nós: eu não queria morrer não, eu tenho medo de ficar sem ar. E a gente ria disso quando não estava perto dele, mas quando chegou a hora dele falecer, e ele, graças a Deus, faleceu de madrugada, dormindo na sua cama. Mas nos últimos dias ele estava sereno. E ele chegou a dizer para um dos filhos: peça para Deus me levar, não quero mais ficar aqui não. E ele foi. E eu me lembro do testemunho de Dona Estela. Dona Estela era uma metodista que frequentava a igreja com a gente. Uma irmã de um testemunho fenomenal do Evangelho. Cheia, prendada, que não tinha mais como somar nos dedos quantas coisas aquela mulher sabia fazer e ela usava para a glória de Deus. Ela tinha 72 anos quando amanheceu e começou a tossir, uma tosse que ela não sabia de onde vinha. Ela foi ao médico, e o médico descobriu por meio de exames que ela tinha um câncer entre o coração e o pulmão, num lugar difícil de operar. Aí todos se articularam para ver que tipo de tratamento ela podia fazer. Mas ela reuniu toda a família e disse para eles: meus filhos, não precisa. Meu marido é um homem crente. Meus 3 filhos são pessoas que dão bom testemunho na igreja, meus netos e minhas netas também. Tudo o que eu quis fazer para servir a Deus, Ele me permitiu fazer, e eu fiz, e fui abençoada. A única coisa que eu quero agora é voltar para casa. Eu quero ir para o céu. O médico deu para ela 3 meses de vida, ela viveu 6. Eu a visitei várias vezes nesse período. Ela não sentia dor, fez o tratamento paliativo, não aqueles tratamentos agressivos para ver se livrava daquela enfermidade, ela não quis fazer. Então, numa madrugada, a morte chegou e ela foi. O pastor da igreja metodista me deu o privilégio de ser um dos pregadores no culto fúnebre de despedida daquela irmã. Mas uma coisa que eu aprendi com ela foi que a morte não é esse problema todo que a gente imagina. E como cristão, como mulher cristã, como homem cristão, eu posso sim lidar com a morte com tranquilidade, porque eu tenho um penhor seguro no meu coração, que é a habitação, a moradia do Espírito Santo, cada momento do meu ser. Esse fato nos relembra que as glórias prometidas para o futuro, elas já começaram aqui. Deus nos prepara para atravessar essa porta. Ela pode sim ser dolorosa, mas nós a atravessaremos em paz, deixando testemunho para aqueles que estiverem chorando ao nosso redor. Não por maldade, não por angústia, mas por causa de saudade, que é o mais justo que deve acontecer nas horas desse tipo de despedida. O Espírito Santo
ele é o penhor, a garantia de que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. E isso é algo que nós precisamos saber. Quinto lugar, Paulo fala no versículo 6 ao versículo 8, que nós temos, quando pensamos na morte, uma confiança plena. Um dia nós veremos ao Senhor, o nosso grande e glorioso Deus. Olha comigo, verso 6 ao verso 8. Temos, portanto, o verbo no presente, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós enxergamos com os olhos. Entretanto, ao contrário disso, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que ele está dizendo? Que nós temos confiança. Enquanto nós estivermos nessa vida, enfrentando enfermidades, dificuldades, lutas, colhendo vitórias, acumulando experiências, nós temos confiança, nós não andamos em desespero, nós não andamos em desesperança, nós não andamos conforme as notícias do jornal do meio-dia ou do jornal das 8 horas ou das 9 horas da noite. Nós andamos em plena confiança, sabendo que um dia, não um dia qualquer que a gente nem imagina qual seja, mas um dia que Deus preparou, nós nos apresentaremos diante dele para nunca mais sair dali. Essa segurança da vida eterna, ela tem dois elementos que a sustentação no tempo presente. Primeiro, um bom ânimo e uma confiança plena. Quando nós sabemos para onde vamos e o que acontecerá depois da porta da morte, nós podemos lidar com toda e qualquer situação com serenidade e não com ansiedade, não com medo, não com desespero no olhar, mas com aquela confiança de que Deus está no controle e que se nós tivermos que atravessar a tempestade, Ele nos dará o guarda-chuva apropriado para fazê-lo. Esses versos nos ensinam que o céu não é apenas o nosso destino, mas o céu é também a nossa motivação. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos porque sabemos onde vamos morar depois. Qualquer investimento, qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer vitória, qualquer testemunho que sejamos chamados a oferecer, nós podemos fazer com tranquilidade, com bom ânimo e com plena confiança, porque sabemos onde vamos morar. Isso nos motiva a agirmos de forma diferenciada, de forma agradável a Deus. E esse então é o ponto de número 6 aqui no texto, versículo 9. Paulo diz que nós precisamos saber, lidando com a morte, de um esforço real, viver a nossa vida de forma agradável a Deus. Versículo de número 9, olha aí o que ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, quer vivos, quer mortos, para lhe sermos agradáveis, ser agradáveis a Deus. Porque Ele nos dá a habitação do Espírito, porque Ele nos dá bom ânimo, porque Ele nos dá plena confiança. Então, enquanto estivermos aqui, qualquer situação que eu, você, nós tivermos que enfrentar, o faremos de tal modo que isso agrade a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. As respostas que eu oferecerei, as reações às quais eu apresentarei a qualquer tipo de provocação, todas elas serão sustentadas, amparadas, permeadas da vontade e do desejo de agradar, acima de tudo, a Deus, porque Ele nos deu Jesus. Paulo diz que essa é a razão porque nós agimos dessa forma. Paulo sempre associa a doutrina com a vida prática.
Tudo que nós fazemos na vida prática é esclarecido, é sustentado e é baseado numa doutrina da palavra de Deus. Leia Efésios capítulo 4 em casa e veja como que Paulo, para cada comportamento que ele diz que nós devemos fazer, ele dá uma explicação. A doutrinária para aquilo que nós vamos fazer. Um exemplo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, aquela que seja necessária, conforme a necessidade, que transmita a graça, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Por que eu devo ter uma linguagem sadia? Porque o selo do Espírito Santo está no meu coração, o penhor do Espírito Santo está na minha alma. Então, aquilo que eu falo no meu linguajar diário é controlado por aquele que mora no meu coração. Se você roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para que você tenha com que acudir ao necessitado. Então, a razão por que eu não devo roubar é porque Deus quer que a minha vida seja útil para acudir a quem precisa, e não para tirar do outro aquilo que é dele. E assim, a palavra de Deus, para cada atitude, há uma doutrina que a sustenta e que a explica e que a motiva. Você nunca tinha lido assim na Bíblia? Então, quando nós falamos de morte, a forma como nós lidamos com a morte tem a ver com a forma como nós vivemos para Deus. Se você vive para Deus, você vai lidar com a morte, fazendo uso de tudo aquilo que Deus disse a respeito da morte e da ressurreição para você na sua palavra. Se o nosso projeto de vida é agradar a Deus, desejar o céu, não deve nos desmotivar ao serviço altruísta, pelo contrário. Quando você lê a história da igreja e as biografias dos santos e das santas, dos santos homens e das santas mulheres de Deus, você vai perceber que as pessoas que mais amavam o céu eram as pessoas que mais serviam ao próximo. Se você ama o céu, você servirá ao próximo. Se você ama a si mesmo, você não servirá o próximo. Porque Deus que mora no céu, de lá enviou Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, e agora está enriquecendo a muitos. Jesus tinha tudo, não precisava de nada, mas Ele escolheu nos amar. E Ele demonstrou isso nos servindo dia a dia aqui na terra e se entregando por nós e no nosso lugar àquela infamante cruz. Sétimo lugar, se você precisa e quer aprender a lidar com a morte, saiba que lidar com a morte é entender que nós nos apresentaremos diante de Deus num tribunal justo. Todos nós compareceremos perante o julgamento de Deus, versículo de número 10. Esse texto faz muita gente ficar coçando a cabeça. Por quê? Por que nós vivemos querendo agradar a Deus? Ele diz que nós somos motivados pelo penhor do Espírito, pela plena confiança e pela segurança que Deus nos dá, o bom ânimo que Ele nos dá. Mas a razão que sustenta uma vida agradável a Deus é que todos nós, de fato, prestaremos contas do que fazemos por meio deste corpo na presença de Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós cremos na justificação dos pecados por meio da fé e ensinamos que se você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1. E do versículo 28 em diante de Romanos 8,
tem toda aquela história de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todavia, a justificação que garante diante de Deus a declaração de que o preço da nossa dívida foi pago, não nos exime de ter que comparecer diante de Deus para prestar contas. Nós não prestaremos contas como pessoas condenadas, mas prestaremos contas como filhos e filhas de Deus de tudo o que nós fazemos. Não há mais condenação, mas haverá prestação de contas. E Paulo deixa isso bem claro: todos nós, não tem ninguém na face da terra que estará excluído, escusado de ter que dar explicações diante de Deus. E aí, o nosso modelo maior é Adão, lembra? Adão pecou, ficou com vergonha, se escondeu atrás das árvores. E Deus o chamou: cadê você, Adão? Tem uma religião aqui no Brasil que diz que Deus não sabe das coisas, porque ele chega lá e pergunta: Adão, onde tu estás? Como se Deus não soubesse. Não, Deus pergunta para Adão: onde tu estás? Não é porque Deus não sabe onde ele está, é porque o homem não sabe que Deus sabe que ele não sabe onde ele está. O homem não sabe onde está, e por isso esconde de Deus. E Deus chama Adão à sua presença e pergunta: o que aconteceu? E ele quer ouvir da boca de Adão o que foi que Adão fez. Adão joga a culpa na mulher, normal, né? Você não faz isso, marido? A mulher joga a culpa na cobra, tão normal quanto o primeiro. Porque tanto o homem quanto mulher são gênero humano, e os dois pecaram na presença de Deus. E Deus o chama e pergunta: o que vocês fizeram? Ele quer ouvir de nós, e nós nos apresentaremos diante dele, e ele vai mostrar, e nós vamos dizer, e ele vai nos julgar, para que ele resolva que tipo de galardão ele vai dar. É claro, nós já estudamos isso aqui na nossa escola dominical, que até mesmo os galardões de Deus não são baseados nas nossas obras, porque Deus também muitas vezes galardoa graciosamente. E se nós trabalhamos apenas 1 hora, na sua bondade Ele prefere pagar o mesmo tanto do que aqueles que trabalharam a vida inteira. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. E Ele a usará. Essa é a nossa maior segurança na sua presença. Mas Ele não deixará de nos julgar com justiça. Não haverá grande, não haverá pequeno. Não haverá pastor, presbítero, diácono, nem líder da mocidade. Haverá filhos e filhas diante do Pai, que é justo. E Paulo então diz que ele fará assim, naquele dia, quando nos chamar à sua presença. Observe o que Paulo ensina aqui sobre o julgamento, eu vou apenas passar rapidamente. Primeiro, o tribunal de Cristo ele será justo, ninguém poderá escapar dele. Todos nós compareceremos. Segundo, o tribunal de Cristo será imparcial, o seu julgamento não receberá nenhuma influência de fora, com Deus não tem propina. Quando eu fui em Angola, uma das coisas mais engraçadas que eu vi lá, era um cartaz que tinha na escola presbiteriana Ebenezer, lá na igreja Ebenezer de Angola, de Luanda. Lá estava escrito assim, lá tinha uma escola paga, e tinha um aviso assim: nós queremos avisar a todos os pais que as propinas já estão liberadas para pagamento. Porque em Angola, propina quer dizer mensalidade. Aqui no Brasil, propina quer dizer aquilo que você não deve receber por fazer coisa errada.
Então, não haverá propina. Não haverá aquilo que Festo quis fazer com Paulo, bem que eu podia liberá-lo, mas ele não me deu nada. Não, o tribunal de Deus é imparcial. Terceiro, o tribunal de Cristo, ele é meticuloso, ele não fará vista grossa. Todos os pecados que eu pratico e escondo, não ficarão escondidos na presença de Deus. Nenhum. Nada. Quarto, o tribunal de Cristo será revelador. Ele julgará tanto as nossas ações como as nossas intenções. Não é só o que você fez, é também o que você quis fazer. E aquilo que você deixou de fazer. Quinto, o tribunal de Cristo, ele será distribuidor. Daremos um relatório de todas as nossas obras a Deus. Ali os infiéis serão condenados eternamente e os justificados receberão recompensas, presentes, galardões das promessas e da graça de Deus. Hoje Deus já nos dá infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos e pensamos. E lá no céu? Às vezes você recebe uma graça, um presente de Deus, você pergunta, eu não pedi isso. Mas Deus deu mesmo assim, porque Ele viu lá no seu coração e resolveu atender aquilo que você só pensou, mas não teve coragem de pedir. Deixa eu fazer 3 aplicações para terminar essa palavra. Se diante da morte nós precisamos entender essas 7 questões, aprendê-las e fazer bom uso delas, o que eu levo para casa para eu pensar mais tarde um pouco, meu pastor? Primeiro, se a morte é assim, nós devemos viver a vida daqui com os olhos lá na vida de cima. Lembra de Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque lá é onde Cristo vive, e é para lá que nós vamos. Você pensa no céu? Como será o céu? Você ora sobre isso? Isso governa as suas decisões hoje? Então nós devemos viver a vida daqui com os olhos na vida de lá. A vida de lá determina todo o nosso comportamento na vida daqui. Segundo, submeta-se ao Espírito e aceite o seu governo abençoador na sua vida. Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito e ser submisso ao Espírito é estar pronto para que Ele governe a sua vida no sei lá o que eu vou fazer depois. E nós pegamos aquela passagem de João 3 que diz que o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer, e achamos que o vento não tem propósito. Tudo tem propósito vindo da parte de Deus. O Espírito sopra onde Ele quer, mas Ele sopra segundo o propósito dEle, que para nós às vezes pode parecer absurdo, mas não é, mas que também não é uma vida desregrada. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito viesse, a sua primeira tarefa seria nos fazer lembrar tudo que Ele já tinha ensinado. Ele veio para aplicar tudo o que Cristo ensinou na sua palavra. Agora, Ele não veio fazer só isso. Como presbiterianos, nós precisamos reconhecer que o Espírito é muito maior do que as nossas doutrinas. Que embora nós façamos muitos esforços para explicar as doutrinas de acordo como Ele as revelou, Ele é muito maior que as doutrinas, não no sentido de que Ele as contradiz, mas no sentido de que Ele as aplica com muito mais propriedade do que eu, por exemplo, faço aqui no púlpito na hora que eu termino o sermão. Ele é cirúrgico, usando a expressão de um presbítero lá da primeira igreja, em tudo o que ele faz. Ele vai exatamente no ponto.
Ele, quando acerta, ele acerta no olho da mosca, não na mosca. Ele é preciso. A sua palavra diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela corta profundamente, separando aquilo que é inseparável. Então, quando você se submete à palavra, que é a palavra do Espírito, você está se submetendo ao Espírito. E ao se submeter ao Espírito, espere mais. Porque Ele mostrará, sem se contradizer. Mas para que você se submeta ao Espírito, você precisa conhecê-lo e andar com Ele. É Ele quem conduz, não nós. E terceiro, procure viver de modo agradável a Deus. Pastor, como que eu posso saber como agradar a Deus? E a lição número 1 é sempre a mesma: leia a Bíblia. Examinais as Escrituras, João capítulo 5, verso 38 e 39, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem conhece a Bíblia está arriscado a conhecer a Deus com mais profundidade. Quem não conhece a Bíblia está arriscado a ser levado para lá e para cá por todo tipo de vento de doutrina que aparece no meio do caminho. O nosso esforço tem sido o de te equipar com a palavra de Deus para que a sua vida seja firme em meio a qualquer tipo de tempestade que porventura bater sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então Paulo diz: se essa casa terrena cair, se desfazer, sabemos que temos uma casa celestial inquebrável, indestrutível, imurchável, imarcessível, nos aguardando no céu.